Este é o podcast Fala Comandante número 82. Muito obrigado a você que está com o celular na mão, nos assistindo no YouTube. Podcast Fala Comandante. Não deixa de se inscrever e principalmente acionar o sininho para você ser notificado e ter acesso a todos esses episódios com lideranças natas aqui do estado de Ceará. E muito obrigado a todos vocês que fazem parte da TV Metrópole. Nesse domingão, às 8 horas da manhã, estão aí nos assistindo e nos dando essa audiência. Gratidão. Eu sou o Anderson Borges, mais conhecido como o Sargento Borges. Quem és tu? Eu sou Edilson Teles, mais conhecido como Major Teles. Olha aí, viu? Ele E era hoje capitão, temos agora um convidado mais do que especial, um choqueano. Nosso amigo... Calma aí. Calma aí, vamos devagar. Ele é instrutor de tiro, um cara altamente conceituado. Ele é renomado e reconhecido como um dos melhores atiradores aqui do estado de Ceará. Olha aí. Ele dá aula literalmente porque ele é instrutor de tiro. Estamos diante do Sargento Alves e eu gostaria que você, Alves, pudesse se apresentar como gostaria de ser apresentado. Pronto, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade. Gostaria até de falar até tão bem como o Sargento Borges aí, fala muito bem ele. Tranquilo. Fabiano Alves da Silva, sou conhecido como Iate Alves no Instagram. Eu vim aqui participar desse evento, né? Sou pai de família, tenho 2 meninas. Uma delas está fazendo aniversário hoje, que é a Gabriela. Gostaria de dar os parabéns para ela, né? Parabéns para ela. Parabéns para ela. A minha filha do coração, minha primogênita, hoje está fazendo 13 anos. E quando terminar aqui, eu vou sair com ela para comemorar o aniversário dela. Mais do que justo. E tem a outra filha. Tem a outra. Fala, dá o nome da outra para depois não ficar... Não, ela é verdade. Ela completou 6 anos no dia 24 de abril, foi um mês antes, né? Fiz os parabéns dela, se emocionou no dia. Não esperava com os parabéns, como ela pensaria que ia ser. Então foi uma surpresa, né? Assim como eu fiz para a mais velha também. Dei um buquê de flores para ela. Olha só que quando bacana. foi meia-noite de hoje. Eu dei um buquê de flores para ela, caixa de chocolate. Filmei, botei até no Instagram. E ela gostou bastante, né? Mas ainda é só o começo, né? Daqui pro final da noite ainda tem mais coisa para ela. Nossos filhos são o nosso maior patrimônio. É verdade. Tem a esposa. Tem a esposa, Fabiana. Fabiana e Fabiana. Exatamente. É uma dupla essa? É uma dupla. Hoje a técnica de enfermagem está trabalhando, né? Já ela chega em casa, nós me vê em casa e peia. Muito bem. Porque quem manda na casa... É as mulheres. Muito bem. Muito bem. Meu amigo Alves, você poderia nos contar um pouquinho da sua origem, de onde você é? Você nasceu aonde? Quando você era criança, você só jogava bila, ou já atirava no povo, era com a baladeira? Como foi a sua infância, a sua adolescência? Começou a trabalhar antes de ingressar na Polícia Militar? Antes de ser policial militar, faça um pouco da sua cronologia. Pronto, eu sou oriundo do Bom Jardim, né? Na área de pacificadora, né? Hoje é Território da Paz. Desde criança eu fui muito brincalhão, né? Tanto que meu apelido lá que minha mãe colocou era Bill, né? Era o quê? Bill. Bill? Bill. O que significa Bill? É por causa de Bila, né? Eu acertei esse negócio de Bila. Era jogador de Bila. Bill Bila. E gostava de jogar bolinha de gude, né? Ela colocou esse apelido pra mim, carinhosamente. Até hoje ela me chama assim, né? Até minha esposa me chama de Bill, né? Aí, desde dos primórdios, né? Eu nunca fui, digamos, pro lado do crime no decorrer dos meus anos de vida, por causa que eu morava no Jardim. Lá, quem conhece sabe que lá é uma região bem crítica, né? No Jardim, eu sei o quanto aquela área é complicada. Perdi alguns amigos. 6 anos ali dentro. Perdi alguns amigos na época pro mundo do crime. Mas graças a Deus a minha mãe me orientou bem para o caminho para seguir, né? Pelo menos estudar. Eu lembro que na época que eu estava estudando, nunca comentei isso com ninguém, é notório. Falta de energia, a questão de corte, de água, de luz, que minha mãe é uma mãe solteira, né? Criou os 4 filhos, né? Sozinho. Eram 4 filhos. 3 homens e uma mulher. A mãe solo, né? Mãe solo. Tinha separado do meu pai. Pelas necessidades não conseguia pagar nem a conta de energia. Não conseguia pagar. Aí o pobrezinho aqui ia pra praça, pegava um livro,
Ia para debaixo do poste e começava a procurar algo melhor, né? Estudar, leitura, mesmo sem orientação de um pai e de uma mãe. Minha mãe só queria saber trabalhar. Hoje eu ainda falo para ela, né? Só lembro do episódio que a gente passou alguns anos atrás, quando ela só chegou no fogão e não tinha nada, só começou a chorar igual uma criança, só lembra. Hoje essa nunca mais vai isso não. Porque eu tô aqui, trabalho para isso, graças a Deus. E os meus irmãos também se dedicaram, fizeram a superação das suas dificuldades, né? São quantos irmãos? São 3 homens e uma mulher. Comigo são 3, né? Então todos estão trabalham. encaminhados. Um tem uma gráfica, né? Que faz Policial camisas, é só você. Só eu. A minha Então, um irmã é tem um empresário salão, com gráfica, outro é empresário com salão. um salão de beleza. E o outro? O outro sou eu. Não são. Os dois trabalham junto, como entendi. na gráfica, né? Faz camisa, faz um layout, faz as montagens, faz tudo eles. Bacana. Aí então, eu dei o pontapé inicial lá com ele, fiz um empréstimozinho, o Bradesco, aí ajudei eles lá. E eles estão tocando Então, o barco. no início você meio que era sócio deles, aí depois deixou eles... Isso, caminhar com as próprias pernas, né? Ainda hoje eu intervenho, né? O pessoal vai me procurar atrás de camisa e fala comigo, né? Eu falo comigo e depois eu mando pra eles. Bacana. Tem como referência, né? Entrou na Polícia Militar com quantos anos? Eu entrei com 24, eu falei 24 anos. 24 anos. Entrar. E antes, trabalhava em alguma outra Eu atividade? já trabalhei de comim, que é a subdivisão do garçom, né? Fazia tudo, comim rei. Comim é o ajudante do garçom. É o ajudante do garçom. Nem garçom era. Nem garçom era. É o servente do pedreiro. Era, pronto. Aí fazia tudo, braçal pra resolver tudo. Tinha que ser aquele cara esperto, né? Ó, tá faltando uma coisa, vai lá e pega, vai limpar os pratos, vai fazer o que tem que ser feito, né? Trabalhou quanto tempo? Eu trabalhei uns 2 anos. 2 anos. Até eu ir pro Cheque Pague, na época Cheque Pague. Pra receber pagamento de conta. De Mas luz, água. a decisão de entrar na Polícia Militar veio em que momento da sua vida? Aí foi um acaso. O concurso apareceu, um amigo meu tava me Na época devendo. você trabalhava em quê? Chegue Pague. Tá no Chega e Paga. Então, foi por acaso. Eu vi o concurso, o amigo tava me devendo, fui cobrar ele, paga aí, ele pagou a taxa de inscrição, que era R$80 na época. Ele te devia os 80 contas e... Aí ele pagou na minha inscrição. Tanto que quando eu estudei, eu era focado para faculdade, né? Pensava que faculdade já ia me dar um direcionamento, um emprego melhor, um salário melhor. Que nem hoje, né? Não é assim, né? Você tem que se desempenhar acima do normal para conseguir algo bom, né? Aí eu consegui me inscrever, não sabia que tinha passado. Foi um amigo meu, foi lá em casa, avisou, e cara, teu nome tá aqui nos aprovados da polícia. Qual foi o ano? Maravilha. 2010. 2010 foi o concurso e já 2009, aliás. 2009 o concurso. E 2010 o curso. O curso. Aí eu fiquei muito feliz, nem acreditei. Poxa, mas meu nome tá aqui. Eu tenho Mas essa nem capacidade. tinha estudado tanto. Eu estudava mais voltado para faculdade, a UES. Não era focado para o concurso em si. Não era. A parte de legislação. Já tinha passado no vestibular ou era... Não, tava brigando Tava só ainda. estudando. Tava só estudando. Aí Com passou para dificuldade, PM. Passei para PM, abracei a causa, né? Fez E um o curso. curso foi feito em que unidade? Foi lá no Conjunto Esperança, lá do Canil. Lá, deixa eu lembrar aqui o batalhão lá. Eu trabalhava O no sexto, Canil na né? época. É o 6º batalhão lá. Sei. É o 6º eu batalhão. tenho Antigo essa 6º Batalhão. Minha formação foi lá, no 6º. Eu fazia uma caminhada na quadra do Não. lado da turma de vocês. Sargento Eudes, né? Era ele mesmo. Eu Fazia digo. continência pra mim lá. Só continência pra... Eu, era cava bom. subtenente na época. Mas Eu era lembro na da época do turma dele. Honda. Era, na época tava sendo implantado o Honda. A minha mãe que mora no Bom Jardim, ela ia a pé às vezes só pra deixar a marmita. Do Bom Jardim até Do lá. Bom Jardim até lá. É um pouquinho longe, né? A minha irmã foi algumas vezes também. Todo dia que a gente recebia do Bolsa Formação, tá aqui, mãe, é seu. Porque ela ia cuidar dos meus irmãos, da minha irmã também, né? E ia deixar o almoço. Mas pensa na marmita que ela deixa lá. Fornida. Todo mundo comentava lá, o sargento, o subtenente falava, rapaz, essa é uma guerreira essa tua mãe, viu? Porque a cantina era 2 andares, né? Marmita. Aquela de trabalhador mesmo, da roça. É, aquele trabalhador mesmo. Aí todo dia, durante os meses que eu fiquei lá, ela foi lá todo santo dia. Não faltou um dia lá. Por isso que eu estou Olha, muito agradecido a ela. Até hoje eu sou agradecido a ela por causa disso aí. Porque ela tava me apoiando. Porque mãe é mãe, né? Quanto tempo foi o curso de formação? Foi 4 meses. Qual foi a maior dificuldade à época?
Tu já tinha servido o exército, não? Não, nunca servi o exército. A maior dificuldade foi ir todo dia a pé também. Eu não deixava o dia todo ir pra lá. Qual era a rua ali no Bom Jardim? Só pra ter uma noção. A Virgem Nogueira, Rua da Feira. Longe, viu? Era longe. Caminhadazinha de 1 hora. Tanto eu ia a pé como ela ia também a pé, né? Caramba. É longe. Lá É longe. dentro do Bom Jardim mesmo. Lá Na Rua da Feira logo. A principal. distante. Eu acho que dá uns 8 km por aí. Eu lembro da sua turma. Tu lembra? Na época eu trabalhava do outro lado, no Canil. Teve até um caso lá do pessoal bebendo água onde não era pra beber. Lembro. Deu uma polêmica. Deu uma polêmica ainda lá. bem que no final deu tudo certo. Mas faz parte da formação. Faz Parte da formação. No final, o objetivo era tornar... Puxou umas cadeiazinhas no curso? Não. Ah, não era aluno, né? Era- Não era militar. Não, era só aluno. Aí não podia nem dar uns Não, apertos podia. maior, né? Não. Se tornou tão selva com o treinamento do Canil que foi para o batalhão de choque. Ó. Aí como foi? Aí depois se formou, foi pra onde? Eu passei um tempo ainda na Praça da Granja, na Granja de Portugal, no Rondapé na época. Depois de formado foi pra lá. Fui pra lá. Aí como conhece como é praça, né? Aí fala uma coisa ou outra na época era Facebook, tá se gabando da escala, porque a escala era 6 horas. Você sabe, né? 6 por 1. Até imagino. Mas tá se gabando, tipo, ironizando. Ironizando. Aí cortaram isso aí, né? Cortaram na época essa escala, aí começou a distribuir o pessoal no interior. Eu não sabia de nada do interior, tu vai escolher pra onde? Aí, eu perguntei, foi pro guerreiro do lado. O guerreiro lá, o Saboia. Mas escolheu bem, Viçosa. Viçosa é uma terra muito boa. Foi. Mas você escolheu Viçosa? Foi. Eu escolhi a Serra. Pronto, você, rapaz, Serra da Ibiapaba. Pronto, Serra da Ibiapaba. Aí botar lá pra Serra. Lá pra Tianguá foi É redistribuído. muito bom. Pede o lugar, pergunta o lugar. E ele Sim. diz, o lugar tá bom demais. Ainda escolheu o lugar, ó. Bem Só o que longe. tem é o pessoal moderno querendo ir pro interior Hoje e não é. consegue. Antigamente o pessoal queria vir pra capital, né? E aí foi para Viçosa, qual era a escala? Era 2x4. Não, era 2x2. 2x2. 2x2 e 2x3, que era final de semana, que era sexta, sábado e domingo. Não, então era 2x3 e 3x2. Isso. Mas a Serra, Tirei via de regra, no dia a dia normal, poucas ocorrências, né? Aí tinha poucas ocorrências, mas aquelas Mas ocorrências... teve alguma ocorrência que marcou? Teve. Lá em Salto do Ceará, que foi o assalto a banco que teve lá no dia. Assalto a banco. Assalto a banco que teve. Tinha quanto tempo de polícia quando encarou esse assalto? Ixi, acho que eu tinha meses, né? 4 a 5 meses por aí. Era recruta mesmo. Verde, igual eu tô aqui, ó. Verde. Verdinho. Bem verdinho. Cara, foi um assalto a banco. Sim. Conta aí um pouco essa história. Pronto, eu tava no destacamento no horário de almoço, né? Que seria em torno de meio-dia. Recebi uma chamada por telefone, dizendo que tava tendo um tiroteio lá. Aí o interior é tudo tranquilo, dificilmente vai ter uma ocorrência desse, né? Porque o Copom lá no destacamento não recebia constantemente essas ocorrências que tem na capital. Aí a gente não acreditou muito, né? Aí, mesmo assim a gente foi, se preparou, pegou na viatura, entramos. Eram quantos policiais? Eram 2. O terceiro policial, que era o Super, um excelente profissional, ele estava do Ronda, então ele acoplou junto com a gente. Mas como assim do Ronda? Ele tava isolado, sozinho? Tava sozinho. Porque ele estava no destacamento, na hora de... Por acaso ele tava lá? É, por acaso tava lá. Ah, ele tava de tabela, né? Ele não tava Isso. na escala de serviço. Não, eu tava de serviço do Ronda. A gente era do Mas PG. o Ronda só tinha um de serviço? Não, a viatura tinha saído. Ah, Eu não lembro o que é, se foi pra viatura, foi manutenção, alguma coisa, mas ele ficou lá com a gente lá, almoçando. entendi. Aí ele engajou na composição. Aí ele engajou. Comigo e o E outro foram era para o local de um assalto. Isso. Quantos indivíduos no assalto? Tinha 8 pessoas. 3 contra 8. Vantajoso, né? Sabe o que é a polícia militar? Que o normal é a polícia ter no mínimo o dobro É o dobro. dos bandidos. E até o Pra ver dobro as do armamento. dificuldades Né? que os policiais do interior enfrentam, né? Muitas Isso. vezes o dia a dia é tranquilo, mas vez por outra se depara com uma ocorrência desse porte e com efetivo reduzido e tem que se virar nos 30, né? Tem que dar conta do recado. Até nesse dia aí eu tava. Como foi lá? Conta mais detalhes. Nesse dia eu tava com. Vulgarmente chamado de canela seca, né? O KJ, né? Que é aquele 38 antigão, enferrujado. Caramba, era esse, não era nem o 7 tiros? Não, era não. Mas tava desmoralizado o negócio. Hein?
E eu tava com E qual era a arma longa? Eu tava com a CT. A CT, essa não tinha 28 de munições. 28. E mais 6 no revólver. E mais 6, 6 não, 5, né? 5. KJ é 5, se eu não me engano. Ixi, meu Deus do céu. Aí a gente foi pra essa ocorrência. E aí, chegou lá? Eu não vou nem aumentar nem diminuir, eu vou contar só a verdade. Eu tive o discernimento, assim, eu acho que foi uma luz. Meu filho, não vá por esse caminho não. Eu não fui por esse caminho, eu dei o motorista outro caminho. Como se fosse entrar por detrás das pousadas. E não de frente pro banco. Tem duas ruas, uma rua paralela lá, duas ruas direcionadas. Ótima estratégia. Foi. O fator surpresa, Fator né? surpresa. Só que um detalhe, lá a sirene tava ligada. Aí quando a sirene tava Por que ligada... essa sirene ligada? Pois é, Aconteceu, emocionado, né? Foi emocionado, né? O comandante lá na época que assumiu, né? Aí, quando chegou lá perto, a gente escutou no rádio o pessoal pedindo apoio. S21, assalta banco em Viçosa do Ceará. Já existia uma composição no local? Tinha do Honda. O Honda tava por lá já. Alguns policiais. Isso, alguns policiais. Que foram recebidos a tiro. Tem até um vídeo que repercutiu no muito. caso já o foram, disparo. tipo, atender um S21, que seria o Isso. socorro urgente da Exatamente. composição. E o socorro foi deles. Quando eles chegaram lá pra ver o que realmente tinha acontecido, que era o disparo em via pública, o disparo foram neles. E eles pediram S21 e foi onde estava chegando. Quando a gente chegou por trás da pousada, as pousadas com coluna bem grossas, bem grandes, né? A gente desembarcou, aí a sirene já estava ligada. E eu pedi pro motorista, batendo na grade, né? Antigamente tinha as grades aqui da viatura, né? Pra separar o motorista, comandante e o preso, né? Verdade. Tinha aquela grade. Eu bati na grade para ele parar antes. A gente não acreditou, porque assalto a banco só do Ceará, no HT, no rádio, né? Não acreditou. Quando acreditou, o disparo já tava vindo lá pra gente já. O foco deles era o Honda. O Honda chegou até a mangueira, uma mangueira grande, o disparo lá. O disparo foi numa viatura, a viatura foi parou em frente à mangueira. Mas os policiais do Honda estavam abrigados já? Já da mangueira. Tava abrigado não, foi dentro da viatura. O disparo dentro da viatura. Até chegar na mangueira e ficar na mangueira. Aí quando a gente tava chegando, tirou o foco deles. O foco começou a vir pra gente. E os disparos vieram. Os primeiros disparos que pegou, eu lembro como hoje, que o disparo pegou na perna do Super. Fragmento pegou no queixo do motorista. Foi onde eu desembarquei, contornei para me abrigar e começar a confrontar. Um KJzinho e um ACT com 28 disparos, se não me engano. Onde eu confrontei com eles, dando alguns disparos, me virei e vi o Super já no chão. Com a perna quebrada, pedindo pra gente ir embora. Me deixem aqui, a arma dele no chão. E o motorista... Situação difícil. Difícil. Pra voltar com a viatura, pegar o Super, botar na viatura e sair. Ainda teve... Sendo você um moderno, com poucos meses de polícia. Um pouco menos de polícia. Teve sangue no olho, viu, numa ocorrência dessa de... muitos falaram isso aí. Os dois companheiros alvejados, né? Uhum. E você ter a atitude, né, de reagir, se abrigar, reagir. Isso. Terminou socorrendo os dois também. Eu socorri o Super, extraindo ele da linha de tiro. Que a maioria dos disparos pegaram na coluna, aí os fragmentos da coluna pegavam no meu rosto e assim ricocheteava no chão e fazia um ângulo pegando na Igreja do Céu lá. Dava pra ver os ricochetes, né? Conheço a Igreja do Céu. Uhum. Aí vamos pegar o sub, que na época era sargento, né? Puxamos o sargento, como o cara tá ferido, ele fica mais esvaecido, fica mais pesado, né? Eu na época eu pesava 56 quilos. Eu tenho 1,85 m. Caramba, era só osso. É só osso. Aí tem aquela força de puxar ele, botar na traseira da viatura. Vamos pra onde agora? É hospital, não tem o que fazer. E os bandidos continuaram atirando? Continuaram lá. Tanto que a gente confrontou poucas vezes ele, com poucos disparos que a gente deu. Eles ainda pediram pros reféns, né, do banco se levantarem. Eu lembro que o primeiro refém que levantou era um cara de cabelo grande. Então não podia mais efetuar disparo em direção a eles, porque usaram as pessoas com um escudo humano.
Pierre, hoje Tenente Pierre, não é isso? Isso. Pierre é da minha turma de soldado de 1992. Entramos na polícia no mesmo pilotão, terceiro pilotão de choque. Uhum. O curso foi no Cefap, nós somos formados para o batalhão de choque. Pierre é altamente operacional. Desenrolado ele. Muito Já bom. passou pelo batalhão de choque antes de trabalhar no interior. Então conheço de perto ali. Até a preocupação, né, com seus subordinados, que era eu e o soldado Magalhães na época. Me deixem aqui, vão embora. Olha só. Eu digo, Preocupado com vocês e ele Exatamente. ficasse lá. mas a gente não desistiu, né? Nenhum soldado fica pra trás, né? Puxamos, levamos pro hospital, que na época lá, deixamos ele lá, enquanto pedia ajuda, né? Socorro, falar com o comandante na época, com os outros destacamentos. Tanto que a gente ainda voltou lá. E o desenrolar dessa ocorrência, eles conseguiram concluir o assalto? Não, o assalto, como a gente tinha previsão, né, para não acontecer isso aí, algumas vezes escoltava, fazia a segurança, né, nem escoltava, fazia a segurança do translado do numerário para outro banco. A gente era solicitado. E fazia só a segurança enquanto eles faziam isso, né? Sim. Foi nesse momento, eles achavam que o dia estava entrando, mas estava saindo. Aí quando a gente fez esse translado aí, a gente foi fazer o almoço, né? Que era meio dia já, aí fizeram o assalto. Aí pensavam que tinha dinheiro, mas não tinha. Caramba. Aí foram embora, perderam uma Hilux, um Meriva, que eu lembro desse carro, que eles deixaram na rua Delgado, o nome da rua lá. Os carros também talvez Pegaram fogo lá. eram roubados, provavelmente. Com né? certeza. Sempre essa estratégia de queimar o carro. Imagina de um policial outros com carros. 4 meses Era e a polícia se deparar tradicional com esses poste. Foi o que, digamos, olharam para mim e me chamaram para compor o Comando Tático Rural, que seria o COTAR. Aí eu trago aqui uma reflexão, especialmente a todos os policiais militares do estado de Ceará. Eu, na condição de policial militar do interior, de ter trabalhado muito tempo em destacamento da Ipaporanga, Ararendá, Independência, Tamboril, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente. Crateús não é um destacamento, é uma companhia. Então, à época nós vivíamos esse momento de tensão, porque eram muitos assaltos a banco. E depois foi criado o BEP, como você bem mencionou, né? Um colega meu, o subtenente Felipe, foi um dos criadores, porque ele tinha o curso do GAT, Isso. não é isso? Que hoje é o BOP. E a gente percebe o quanto o policial militar que está lá na ponta, num destacamento, só com mais um companheiro, ou no máximo 3 integrantes, eles são heróis. Porque, com todo respeito ao próprio BEP, aos policiais do choque, eles vão em 2 viaturas, 8 homens, bem armados, bem treinados, normalmente depois do fato ter ocorrido. Obviamente, eles vão sempre buscar ocorrências de grande vulto. E volta e meia acontece de ter esse confronto. Porém, você comparar um destacamento do policiamento ostensivo geral. É o primeiro que chega na ocorrência. É o que está na ocorrência primeiro. Às vezes ele nem chegou. Os bandidos que chegaram no policiamento, como aconteceu naquela época. Então, você tem o equipamento e o armamento bem menos estruturado em comparação ao policiamento especializado. Você tem um número de policiamento menor e você não tem a mesma qualificação, você não tem o mesmo treinamento. Então acaba que quando você pesa, o risco acaba sendo maior para o policiamento ostensivo geral do que para um especializado. E olha que já foi pior, né? Hoje teve a descentralização do batalhão de choque das tropas especiais, né? Sim. Hoje você tem no interior o COTAR, você tem... Ainda existe divisas? Tem divisa, todos fazem parte do BEP. Policiamento de divisa. As forças táticas são bem qualificadas. Não, fortaleceu muito, é tanto que praticamente foi extinto os assaltos a bancos aqui no Ceará. Foi zerado. Agora tem um detalhe mais importante também, né? Aproveitando a oportunidade, hoje nós tivemos, Major Teles e Alves e todos os policiais militares, bombeiros militares que estão nos assistindo, com a Fundação Sintaf,
Nós temos um estudo técnico para avaliar o impacto financeiro da proposta que nós pretendemos apresentar. Inclusive é para acontecer no dia 9 de maio, às 14 horas, uma reunião com o líder do governo para entregar todo esse estudo. E algo que nós vamos ter que estar preparados é para avaliar, que ainda não sabemos qual é o número, mas qual é o valor da quantidade financeira das gratificações, para saber até que ponto entra na negociação a extinção delas e a inclusão para que a gente tenha um subsídio. Ou seja, que nós tenhamos salário, que você possa levar para casa, que você não perca quando você vai tirar férias, você não perca quando você está de licença médica. O que eu quero dizer com isso? Que eu acredito que é justo que quem é da especializada, ele possa ter um diferencial de uma gratificação. Porém, a gratificação hoje, ela, para o terceiro sargento, por exemplo, equivale a mais de 40%, 35% do salário. Então a gratificação é um valor muito alto e desprestigia aquele policial lá da ponta do POG e acaba tendo uma pressão muito grande também no policiamento especializado, porque como ele ganha a gratificação, acaba tendo aquela rigidez maior, aquele assédio, o cara não pode ficar doente porque está ali ganhando gratificação. Então, talvez seja uma necessidade nossa dentro de uma negociação, porque a gente imagina um escalonamento vertical, tendo como teto o coronel e o piso o soldado, e haja uma proporcionalidade justa, porque hoje, você cidadão cearense, que não me escutou anteriormente, vai escutar agora. Do soldado para o cabo, o soldado passa em média 9 anos para ser promovido, de 7 a 9 anos. E quando ele vem enxergar no contra-cheque a diferença salarial, não dá para comprar um botijão de gás. Aí ele vai ter a esperança que quando sair sargento, quando tiver com 12 a 15 anos, ele não, agora eu vou usar túnica na promoção e eu vou ganhar bem melhor do que um cabo. E aí tá lá. Aumenta quanto? 100 e poucos reais. Então, assim, quando você avalia a carreira, e aí esse mesmo terceiro sargento, se ele for dar especializada, aumenta significativamente o valor da gratificação dele, fica descompassado, se torna desigual entre os policiais militares, essas gratificações desmotiva e o principal, não leva para casa. Então a gente tem que lutar por subsídio. A gente tem muita gratificação, inclusive a gente quando tem, e o senhor é um exemplo que foi para a reserva, está lá no seu contra-cheque. São várias gratificações que o senhor levou, mas isso aí tem que ser transformado em soldo, uma coisa só. E as próprias outras gratificações que possam existir, dependendo do valor, se for necessário diminuir para poder melhorar o salário do policial e bombeiro militar, eu acredito que cada um que me escuta da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, mesmo ganhando essa gratificação, sabendo que o salário dele vai aumentar, vai achar que é justo. E a nossa meta é que o subtenente, que é o final da carreira da praça, ele ganhe pelo menos 50% do valor do coronel. Hoje o coronel ganha R$ 26.199. 50% de R$ 26.199 é R$ 13.090 e tantos reais. Hoje, a realidade é o quê? Que um subtenente ganha só R$ 8 mil. Então, aumentaria mais de 50%. Aí você iria olhar para o horizonte da nossa carreira, eu sendo soldado, cabo, terceiro sargento, aqui ninguém me tira, porque eu sei que eu vou galgar outras graduações ou postos e, de fato e de direito, eu vou ter uma valorização ao longo do tempo, ao longo das nossas promoções. Então, eu, mais uma vez, rogo ao governador do estado, o excelentíssimo senhor Elmano de Freitas, que ele possa identificar esse gargalo que afeta de morte o policial militar no aspecto econômico e, no final das contas, muitos dos novatos já estudam para sair da corporação, porque vê que não vale a pena. Não faz sentido permanecer na corporação, porque ele
nas suas promoções não vai ter diferença salarial nenhuma. O Alves hoje é terceiro sargento, não é isso? Isso, positivo. Na minha época, você poderia entrar na Polícia Militar, fazer o concurso para sargento. Então, com 1 ano de polícia, você estaria concluindo o curso de sargento, estaria ganhando o que você ganha hoje. Mas na realidade hoje, na Lei 15797/2015, o cidadão tem que ter no mínimo 12 anos de polícia para ser um terceiro sargento. No mínimo. No mínimo. No mínimo. 13, 14 entre 12 e 16 15 anos. Tem gente que só chega com 16. 16. Porque se você for com 9 anos mais 5, né, vai para 14, mais 7. Ó, 9 mais 7, que é o máximo de soldado para cabo, e o máximo de cabo para terceiro sargento é 7. Então, se o cara for 9 mais 7, vai dar 16. 16 anos. Para ganhar uma diferença mínima de salário. Ridículo. A realidade de Não vida paga da nem- família do policial Nem militar um não vai mudar kitnet. Só a responsabilidade que aumenta. Aí você que é terceiro sargento, Alves, você só sente a diferença no seu contra-cheque, sendo terceiro sargento, que olhando só o salário, é o pior salário que tem o terceiro sargento. Por quê? Porque até pouco tempo nem fardamento tinha direito de receber, né? Então, a diferença é tão insignificante que, na minha interpretação de todos, é o pior salário. Mas como tem a gratificação, aí o aumento do cabo para o terceiro sargento na gratificação é R$700. Olha como o negócio é desproporcional. O aumento da gratificação de cabo para terceiro sargento é muito superior do que o aumento de cabo para terceiro sargento no salário. É 4, 5 vezes maior. Então, assim, é um negócio surreal que ninguém entende. Nós da corporação não entendemos. E se o excelentíssimo governador do estado buscar saber, ele também não vai entender. E a população também não vai entender. E por isso que a gente está apresentando de forma clara para todo cidadão cearense que compreenda que este trabalhador fardado, que está presente nos 184 municípios, 24 horas por dia, e é o que mais se arrisca em favor da população, e com todo respeito aos outros profissionais da área da segurança pública estadual, você tem um policial civil, policial penal, pessoas que a gente sabe o quanto são importantes também nesse processo de combate ao crime, ganham muito melhor do que o policial militar. O policial civil ganha 50% a mais do que o final da carreira do policial militar, e o policial penal ganha mais do que o dobro no final da carreira em comparação ao PM. Isso eu fazendo a comparação do praça com estes outros profissionais. Então, vamos fazer com que de fato exista justiça com quem está presente em todo o estado, que faz tanto em favor do povo, que é o policial militar. Muito bom. Quer dizer então que o sargento Alves, após essa ocorrência, foi visto pelas tropas especializadas e ingressou do batalhão de choque. Aí fez o curso. Curso do Cotar. Isso. Na época era outro nome, né? O curso. Eu já deu uma evoluída bastante, né? Na época era outro nome, eram outras ideias, uma necessidade mais rápida de botar o efetivo na área para atuar. Hoje Tenho não, muitos hoje amigos lá, mas tem um nome simbólico da minha turma lá, o Major Adamex. Sim, tá lá. Ei, desenrolado. CFS 94, muito bom. Muito Lá do bom, começo do Cotar, viu? Muito bom, muito humilde, viu? Capitão Brito. Tá, é Crateús. Acho não, Juazeiro, né? Não, ele é de Juazeiro. Crateús. Ele está morando em Juazeiro. Juazeiro. Ele é de Ararendá e trabalhou em Crateús. Ali E era sargento, ele é Eu conheço ele de sargento. TOA. Ele já foi sargenteante da primeira CIA do 7 BPM. Eu acompanhei ele de sargento. Caxias, viu ele? É, Caxias. Caxias. Eu lembro que a gente dormia, digamos, no mato. A gente dormia no mato, né, antigamente, né? Hoje tá mais light, né? Tá Cheio mais de batalhões. batalhões, cias, né? Molezinha agora, é? Mas ele dormia fardado, só tirava só a cobertura e botava do lado. Não, dormia aqui. no destacamento, né? Ele era comandante de destacamento lá em Novo Oriente. Sim. Aí eu era permanente, aí foram pra viatura, o cara calou danado e tal. Eu tirei a gandola, fiquei só com a camisa de dentro, normal. Aí chegou, boys, cadê a gandola? Tá ali, bote a gandola. Tem que ser o fardamento completo. Mas eu sou permanente, sargento. Quer saber, não. Não quero saber, o fardamento completo. Rapaz, o ar-condicionado tá queimado. O fardamento tem que ser completo. Era Caxias. Irredutível. Irredutível. Irredutível mesmo. E como começou essa sua identificação com a prática de tiro? Você hoje é instrutor de tiros. Isso. Em que momento você se interessou pela prática de tiros? Quando eu entrei no curso 2017 do primeiro curso caçador policial.
Aí, quando terminou o curso... 7 anos de polícia, Isso, já no Cotá. Isso. Aí eu me identifiquei na área, que é uma área muito abrangente, o estudo da balística, do armamento em si. Me apaixonei pela essa área. Qual foi o ano? 2017. 7 anos de polícia. Aí quando eu terminei o curso caçador, fui atrás de me especializar mais ainda. Fui o curso de instrutor de armamento e tiro. Eu fiz até com o Luiz Conde, que é uma referência hoje no mundo de instrução. Que ele é policial federal, é sniper, é codiano, né? Que ele fez o COD pela PF. Então é um cara muito bom. Hoje no Ceará hoje ele é um dos referências. Ele é daqui do Ceará. É do Ceará ele. Ele é policial federal? Ele é aposentado. Delegado ou é Não, agente. Cara, muito bom mesmo ele. Então eu peguei um pouco de cada, né? O senhor lembra aí do Capitão Brito, o senhor pegou um detalhe dele. É. E o que foi bom, o senhor aproveitou. Eu do Luiz Conde, o que eu aproveitei dele, tá em mim. Assim como o Capitão Brito, a expertise dele, aqueles acochos, pra você andar sempre no padrão. É. Aí você tem que estar para ser uma referência, né? Porque eu como instrutor, como o senhor falou aí, se eu tiver coturno desamarrado, barba mal feita, ou então aquela camisa desbotada, não vai lhe dar uma boa referência. Então a gente pega um pouquinho de cada. O exemplo, né? O exemplo. Tanto que quando foi 2017 para 2018, eu fiz o curso. Vi que ainda tinha um déficit muito grande de conhecimento, e eu fui galgando ano a ano mais alguma coisa. Fiz alguns cursos, eu fiz até com o Jucá, que hoje ele é o atirador mais rápido aqui do Ceará, ele. Saque, tiro e precisão. Ele é policial? Ele é policial. Qual? PM, PC? Ele é PM e é do batalhão do BEP. Fez até um curso. Conheço. Fez até um curso nosso amigo. Quixadá, ele. Ele fez um curso recente de atirador designado, foi o 01 do curso. Não esperava menos dele. Aí e começamos a galgar. Fomos no RN, no Rio Grande do Norte. Fizemos 10 dias lá de instrução com o pessoal da CIT. Curso instrutor avançado, né, que teve várias disciplinas, low light, que é baixa luminosidade, CQB, combate veicular, que é o VCQB, e se aperfeiçoar mais ainda na área. Tanto como hoje eu sou formado em pós-graduação em armas, munições e balística, que é na Faculdade de Vitória. Que hoje no Ceará, eu fui o primeiro a me formar na área aqui no Ceará, que deu brecha para outros policiais também se interessarem. Como o J. Marques se interessou, foi lá fazer o curso. Deu o J. Soares também, que é armeiro, também fez esse curso também, em pós-graduação. E vê que abriu um leque de conhecimento, né? Porque o policial militar, antigamente, era tratado como coco seco, né? Como dizia o Coronel Kleber, né? Coco seco, não sabia de nada. Mas hoje a informação está mais fácil e vai procurando se especializar na área. Verdade. Então a gente viu essa mudança, até mesmo pela exigência da formação do policial, né? Isso. Antigamente o policial entrava com o ensino fundamental, hoje começa com o ensino médio, mas a maioria da turma já entra cursando uma faculdade. Então o nível de conhecimento é bem melhor. Quantos policiais já formados, né, entram na instituição e conseguem desenvolver conhecimentos aqui dentro, multiplicar também os conhecimentos que tem, principalmente. É o que o faz, né? A realidade da tropa hoje é outra. É verdade. É bem diferente. São as mudanças que a gente percebe. Eu costumo dizer que eu vivi essa transição, né, da polícia antiga para a polícia atual. Em 1992, tudo era muito difícil, muito rudimentar, inclusive o armamento, equipamento. Né? Deu um upgrade, né? A mudança foi grande. Para quem entra hoje ainda acha que falta muita coisa, que na verdade falta muita coisa ainda. Mas se você for comparar com o passado, lá de onde eu entrei, já melhorou bastante. A mudança já foi bastante significativa. Naquela época o policial era um 38, né? Um KJ, que chamava antigamente, hoje é uma Sig Sauer, né? A escala era 2x3, 3x2, hoje é 2x4. E a nossa luta na carga horária para ficar em 40 horas semanais, então se Deus quiser esse tipo de escala daqui a um tempo também vai ser extinta, então é uma evolução. A gente tem que compreender que não é do dia para a noite que acontecem as mudanças. Aí eu percebo que alguns dos nossos que
estava presente nas mudanças, pessoas igual o Major Teles, por exemplo, e muitas vezes não consegue enxergar, tem miopia. Não sabe que todo mundo hoje tem sua pistola cautelada, tem o seu colete para uso também individual, as viaturas têm mais qualidade, né, ainda já teve muito investimento em infraestrutura, tem que melhorar muito, né, tanto que desde a época do Coronel Alexandre, que era comandante-geral, a época eu era vice-presidente, eu apresentei um relatório com várias unidades em situações insalubres, precárias, e de lá para cá, boa parte delas já foi estruturado. Ainda tem algumas que precisam melhorar, eu poderia citar Aiuaba, General Sampaio, Ipaporanga, Ararendá. Porém, em contrapartida, né, é algo que a gente tem que pleitear de forma diplomática, apresentar um relatório e fazer com que, de fato, essas autoridades, né, do comandante-geral, secretário de segurança, eles possam se sensibilizar e identificar o paradoxo que existe hoje na segurança pública, quando se faz um CISP daquele, que foi um investimento vultuoso, e a gente percebe que, às vezes, pode ser interpretado até como exagerado, porque tem espaços enormes que tem um funcionário. Então, será que uma parte desse dinheiro poderia ter sido feito nesses destacamentos? Mas já que está feito o CISP, que possa agora ter esse olhar nessas outras unidades, que muitas vezes tem dependência, por exemplo, da prefeitura. Lá em Pereiro, os policiais ficam num colégio do município, o maior colégio está abandonado. Então, é uma situação que não é digna para o trabalhador, que precisa ter a sua condição de prestar um serviço de qualidade à população. Então, o policial militar ele merece o respeito e nós, de forma muito tranquila e educada, sempre iremos, na condição de representante classista, apresentar esses problemas para as autoridades e cobrar para que se tenha resultado. Então, as condições evoluíram, a escala também, mas, como foi mencionado pelo Major, ainda precisa ser melhorado e é por isso que a gente trabalha incansavelmente representando os associados da ASPRA para que esse resultado aos poucos possa acontecer. Aí o que no final ocorre, as pessoas não vão perceber. Não vão perceber, porque vai acontecer, mas sempre vai ter a reclamação de alguma coisa que é normal. Né? Não tem problema com isso, né? De cada um. A verdade é que existe uma importância muito grande do trabalho das associações. Agora também tem a ver com a forma que se trabalha. É muito fácil você chegar só a criticar, você critica, mas você não mostra ideia, uma solução. Não mostra a solução. Entendeu? Uma possibilidade de se resolver. Até mas quando a associação, o representante da associação, no caso aqui o presidente Boris, chega para um comandante-geral, aproveita um espaço desse aqui, manda uma mensagem para o governador de forma mais diplomática, de forma mais aceitável, a sugestão de mudança ela é muito melhor recebida lá, de que você chegar só criticar, só bater e transformar o outro lado como que seja o lado do mal. Não existe o lado do mal. Nessa situação, não. Para ser um corpo verdade, só, né? É um corpo só. Então, quando a associação ela tem o interesse realmente de representar a tropa, ela tem que ter uma estratégia de chegar nas autoridades constituídas com um discurso de forma mais convincente, mais clara e mais aceitável para poder representar a tropa e apresentar as soluções, principalmente as soluções. Verdade. E aí, seu Alves? Hoje eu tenho uma parceria com a Sertão Kids Acessórios, né, que você conhece, né, o senhor, que é o Smike, né, um cara muito bom na parte de marketing, né. Desenrolado. Rapaz, né? Cadê o nosso vídeo, macho? Ele fez um vídeo lá no BEP, enrolou e não postou. Deixa eu dar uma olhada aqui se ele colocou. Já cobra ele, já. Todo mundo fala ele, você é o cara da corrida, né? Nem fala mais nem o nome dele, né? Como é que tá o Instagram dele mesmo? É Sertão Kids. Pois é. A gente já faz uma parceria com ele, a gente tá fazendo um treinamento mensalmente para a tropa, direcionado à polícia. É um valor bem em conta, abaixo do mercado, para que o guerreiro venha treinar, venha participar, melhorar o desempenho dele, na parte de protocolo, do tiro em si, como alguns ainda têm vergonha de efetuar disparo na frente de outras pessoas, no treino, né? Às vezes do próprio manuseio da arma longa. Isso. Aí lá a gente tira isso aí dele. Vê muitos policiais portando muitas vezes uma arma longa e na hora de uma necessidade ele não tem
habilidade Tem dificuldade, suficiente. né? Então, Tem dificuldade. tem dificuldade. Então, é interessante esse tipo de A treinamento. gente tem esse alinhamento lá, tá eu, o Jucá e o Smike, né, da Sertão Kids. E a gente faz esse treinamento mensalmente. A gente é procurado bastante. E geralmente as turmas da gente é 20, 25 alunos por semana. No final de semana, sábado, já cai para domingo. Aí já cai para domingo também. Vai 20, 25 alunos. Graças a Deus está caminhando bem nesse projeto que a gente tem. Tanto que a gente veio aqui em outra ocasião, eu falei até com o Borges, né, sobre essa parceria com a Aspra. Pra gente Ele pode deixar empurrar. o contato dele aí para o pessoal que tiver interesse. Com certeza. Com certeza. É interessante. É interessante. Né? Vai Já ser que um fez dos- o Vai ser um dos merchan, patrocinadores aqui já, do já podcast. fez, já fez o merchan, né? Então agora deixa o contato. Aproveitar, né? Instagram. Pra Já aproveitar, bata aí. poder o nosso Pra depois, público- quando ele estiver ganhando muito dinheiro, ele patrocinar aqui o Nosso podcast. público Na de hora. militares se interessar e ele procurar. É. Manda aí tamo aqui. o Instagram e o. O Instagram é IAT Alves, né? Que vai ter um cara de vermelho com um armamento longo. IAT Alves. E o contato é 859-8640-4821, que é do WhatsApp. 859-8640-4821. Quais são os tipos de curso que desenvolve? Eu vou do curso básico ao avançado. Curso básico de pistola. Qualquer avança- pessoa, CAC, policial, Eu tô voltado mais pro mundo policial. os policiais, Você né? tá voltado só para eles. Guardas municipais. E guardas municipais, policiais penais, já teve turma com policial penal, com guarda municipal também. Já é voltado já para até a questão de sobrevivência policial. Eu me dediquei, me empenhei para focar nessa área, tanto na balística como de protocolos. E para ajudar também o pracinha, né? É. O pracinha quer algo mais barato, mais em conta e constância, que é o que eles mais gostariam de ter. É o preço e a constância. Tanto que a gente até comprou um carro na sucata, pintamos ele, né, para fazer o combate veicular. E a gente fez o combate veicular recentemente, né? Interessante. Pro pracinha, né, o praça, né? O policial militar, ou o guarda municipal, o policial penal, o policial civil também. E as Participar. instruções na ESP? Tá de boa polpa, né? Faço instrução lá também, né? Graças a Deus lá o pessoal do NUAT, hoje não é mais NUAT, né? Agora é outro núcleo, me convida para participar desses eventos, das instruções, né? E dar o primeiro pontapé, né, pro aluno, né? Na parte de tiro. Como é que vai ser o primeiro disparo, quais os fundamentos do tiro, o que eu preciso melhorar, e assim por diante. Qual a melhor arma? O pessoal pergunta, qual a melhor arma para me comprar? Entrei agora na polícia. E aí, qual é a resposta? Eu digo a SIGSAR, uma Glock. As da Taurus são muito boas também, a G3 Touro, a G2C. No mercado nacional são as melhores. Isso aí não tem como questionar. Tanto que até o carregador dela, da G3 Touro, é italiano. É um dos melhores carregadores do mundo. Então até a fábrica brasileira está melhorando o seu desempenho nessa parte. Não é só as importadas que é boa, tem muita nacional que é boa. Falando do COTAR, como funciona? Você cobre uma região ou É uma cidades região. específicas? Hoje é uma região, a região do Iamuns. Aí vai na Você região tá em do- qual área? É o Ceará todinho. Porque tu tá numa escala diferente, né? Isso, Então fica mais com os comandos, aí acaba... indo pra todo canto. Entendi. Morada Nova, Crateús, aí vai lá pra Juazeiro, e assim Esse vai. diferencial hoje, por exemplo, a questão do raio no interior ajuda muito também, né? É um policiamento que chega rápido nas ocorrências. Isso, Principalmente na parte mais urbana, né? O raio é na isso. parte É urbana. mais rápido, né? É mais Passar no rápido. trânsito. A própria Força Tática também tem... Mandar um abraço para os integrantes da Força Tática de Crateús, Nova Russas, Tauá, que Tá lá terra boa. há mais ou menos, salvo engano, um mês e pouco, eles tiveram intervenção com os vagabundos lá em Quiteranópolis, salvo engano. Recuperaram arma, droga, os caras realmente são feras, né? O Tenente Ricardo e a sua equipe lá de Tauá, os caras assim fazem um trabalho brilhante naquela região, é tanto que nem o CV nem o PCC entra em Tauá. E a Força moral. Tática bota moral. Da moral. Eu peço ao comando esse reconhecimento, um elogio para esses policiais
heróis, porque eles fazem muito com efetivo bem escasso em Tauá. Todos do interior, né? A gente tem um apreço maior pelo interior, mas obviamente aqui na capital o risco também é muito grande. Na capital não é diferente. O policial do POG, eu vejo... assim, quando eu entrei na Polícia Militar, eu entrei direto no batalhão de choque. Eu fui formado para o batalhão de choque. Pilotão de choque. Rapaz, aqui só de pé duro só tem eu, né? Vai entrar que só tem eu. Mas, posteriormente, né, eu tive a oportunidade de trabalhar no POG. E quando eu trabalhei no batalhão de choque, eu tinha, de uma certa forma, um preconceito com o POG, de que era um policiamento mais desligado, menos focado no serviço, coisas dessa natureza, né? E quando eu tive a oportunidade de trabalhar no POG, eu descobri que existem excelentes profissionais no POG. E a importância do policiamento do POG, porque ele chega primeiro nas ocorrências. Ele está no bairro, ele está ali naquele quadrante onde está acontecendo a ocorrência. Então, normalmente, via de regra, ele é o primeiro a chegar. E muitas vezes, como a gente fala do interior, com armamento inferior, batalhão de choque, com menos possibilidades de confronto, e mesmo assim ele vai lá e confronta da mesma forma, até chegar o apoio do raio, de um batalhão de choque e de outras especializadas. Então, a importância do POG é imensa. E hoje eu tenho noção porque eu estive lá. Muito obrigado. Eu, na condição de POG, eu agradeço o reconhecimento. Os meus melhores anos na operacionalidade foi no POG. Olha aí, porque eu trabalhei dentro do Grande Bom Jardim e eu trabalhava o padrão choque numa viatura de POG. Então, não faltava ocorrência, a verdade é essa. O Bom Jardim, para quem gosta de trabalhar, tem ocorrência todo dia, o dia inteiro, né? Então, para mim, foi os melhores anos da minha operacionalidade, foi lá porque eu tinha a possibilidade de mostrar os conhecimentos que eu tinha, né? Inclusive de ajudar os colegas que estavam lá com o conhecimento que eu tinha. O profissionalismo, tenho, né? Muito bom. O profissionalismo, você pode ser no POG, pode estar no Cotão ou na especializada, você leva, né? Para onde você for. Eu cheguei tenente no BPRE em 2017 e o serviço lá era supervisor, né? Eu em 11 meses eu me deparei com 8 ocorrências de flagrante, algumas de assalto com acompanhamento tático. Os modernos lá brigavam para trabalhar comigo, de supervisor, porque eu me deparava com as ocorrências para cima e dava certo, bem facinho. Eu fiz 8 flagrantes em 11 meses trabalhando, porque o trabalho do supervisor, eu sei que ele é inerente mais à fiscalização, ao suporte aos policiais, mas me deparava com a ocorrência, tinha conhecimento e para cima e dava certo, né? Então, quando você tem um conhecimento, não importa onde você está, se é no POG, se é no policiamento de trânsito, no batalhão de choque, você vai se deparar com a ocorrência, você vai lá e faz o que tem que ser feito. Você é polícia da mesma forma. Isso. É 24 horas a polícia, né? Pelo menos a gente aqui. Até porque não é a farda que vai moldar o policial. Porque tem vários policiais do POG que já foram do choque, já foram do raio. Verdade. Então é algo que quando você vai avaliar, em todo lugar tem policiais capacitados. No interior eu tive uma experiência mínima, de 2 meses. Eu fui transferido naquela questão de punição em 1997 por ocasião da greve. Eu fui transferido para Jaguaribe. Isso quer dizer o quê? Que participou da greve? Não exatamente. Cuidado, não exatamente. Major, cuidado. Mas Você já está em casa, mas... Não exatamente. Eu estava, na época eu trabalhava no BPTran e eu me manifestei, né, verbalmente e soou mal que eu falei, né, dentro do quartel. E eu, como punição, fui transferido. Levei aquela pincelada clássica, né, do comandante, chamou para conversar, o comandante. Minha situação é essa, assim como eu não concordo com a violência contra o comandante-geral, que atiraram no comandante na época, né? Eu não concordo com a violência contra o soldado. Na hora que prenderam ele aqui, eu me manifestei dessa forma. Eu sou contra a violência, mas nada mais do que isso. Depois vamos fazer o seguinte, você é um bom policial, vá para o alojamento, não comente mais com ninguém, morreu aqui o assunto. Aí eu fui morto e feliz, fui lá para o alojamento, fiquei lá. Depois foi só transferido, mas é besteira. Quando terminou a greve, um dia depois, Jaguaribe. Fui transferido para Jaguaribe, não conhecia Jaguaribe, nunca tinha andado lá. E eu viajava 300 quilômetros para trabalhar em Jaguaribe. E a escala na época era 24 por 48, então eu trabalhava 48 horas de viatura, imagina a escala, 48 horas para poder dar tempo eu vir em casa. É isso mesmo. Para contar a história, só presta atenção assim. Mas é a vida. Superou, né? Passei 2 meses aí com muita movimentação atrás de uma pessoa que me ajudasse, outra e tal, eu estava não falta ninguém. Então,
era o governo na época, né? Mas graças a Deus alguém intercedeu por mim e eu voltei. Porque era injustiça que fizeram comigo. Eu não era grevista, não tinha participado de nada, eu só falei. E soou mal, né, na situação. Mandar um abraço para meu amigo Josué Tupinambá. São Olha pessoas aí. da época de Da 97. Deixa quieto, né? É. Agradecer a parceria da Delvita Saúde Inteligente. A melhor telemedicina do Brasil é a da Delvita. Procura aí no Instagram, nas redes sociais, entre em contato e você vai ter com custo baixo a oportunidade de, na palma da mão, ter saúde inteligente. Agradecer também a parceria da Unidental, realmente presta um serviço de muita qualidade na área odontológica e principalmente agradecer a todos os associados da ASPRA, a melhor e maior associação representativa de militares estaduais do Norte e Nordeste. Serviço por todo o estado e neste mês de maio completa 64 anos de história. Gratidão pela confiança de cada associado. E meu amigo Major Teles, Sargento Alves, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu gostaria que o senhor nos trouxesse o comando desse bate-papo com o Alves. Está errado, só falta 4 minutos. Tá? Falta 4 minutos ainda, rapaz. É a Mariana, né, que Dá pra falar muito ainda, não? Mas porque a gente tem que deixar agora o Alves falar mais, né? O nosso amigo Alves aí é superação. A história dele é uma história linda. Né? Bacana. Que veio lá de baixo. É uma história muito parecida com grande parte dos nossos policiais militares que vêm. Mas dessa lá forma, das famílias falaram que passou realmente literalmente das famílias fome, mais né? simples, né? Que chegam na instituição e conseguem crescer, como ele cresceu em conhecimento, né? E hoje é um multiplicador de conhecimento dentro da nossa instituição. Então é superação. Graças a Deus. Eu sou tá no lugar do Carlos Moreira e tem a mesma estratégia dele, ficar copiando as minhas ideias mentalmente. É a palavra que eu usar. Mas não tem problema não tem problema não. Eu sigo a linha semelhante, mas não igual. Foco e resiliência. Você teve muita resiliência ao longo da sua jornada, Alves. E com muito foco você está alcançando seus objetivos, sendo um instrutor renomado que presta esse serviço de ajudar, né, os irmãos de farda que fazem tanto por todo o povo cearense. Então, o comando é foco e resiliência, ou resiliência e foco, como queira a ordem. E qual é o seu comando, meu amigo Alves? Eu digo, agradecer, né, a oportunidade de ter vindo aqui, agradecer a minha menina que escolheu a minha camisa. Olha aí, viu? Olha aí. Aí eu... Qual delas? Posso falar não, que já dá ciúme. Mas se foi uma que indicou... Eu gostaria de falar aqui uma mensagem, né? Toda a instrução que eu termino, eu gosto de uma frase filosofal que marque, que chame a atenção aqui do aluno, né? Para ele pensar. São Beda, do século VIII, ele falou que há 3 caminhos para o fracasso. O primeiro seria não ensinar o que se sabe, é você reter o conhecimento. O segundo é não praticar o que se ensina. Se eu levar para o mundo do tiro, seria a demonstração, eu não demonstrar como é o exercício, como deve ser feito, só falar. E o terceiro é não perguntar o que se ignora. Você tem uma dúvida, naquele momento ali, se você não perguntar, ela vai se esvair, vai se esquecer. Então esses 3 caminhos que o São Beda do século VIII falou, e ecoou até hoje. Se eu seguir esses 3 caminhos, é fracasso. Não perguntar o que se ignora, não praticar o que se ensina e não ensinar o que se sabe. Muito bom. Muito tá bom? Muito boa reflexão. Muito bom, cara. Sensacional. Show. E aí deixa mais uma vez a sua rede social, o contato se você quiser também. Pronto. Minha rede social, no Porque Instagram. quando você estiver ganhando muito dinheiro, você lembra da gente aqui para patrocinar o podcast. Fala pela boca do anjo aí. Vem pagar as contas. O meu Instagram é IAT Alves. Vai ter um cara de vermelho, né, que é a camisa que representa o instrutor de tiro. E o meu contato é 85 DDD 986 40 48 21, que seria o WhatsApp. Meu amigo Alves, Major Teles, muito obrigado. O Major é o parceiro, né, de bancada, e você que é o nosso convidado, Alves, por ter nos dado a honra de participar foi minha. conosco aqui nesse nosso podcast. Fala, comandante. E a você, internauta, que assistiu todo esse podcast aí no nosso YouTube, gratidão.
Não se esquece de se inscrever e acionar o sininho. E aproveita e compartilha com outras pessoas que gostam da Polícia Militar, gostam do policiamento mais especializado, que é o BEP, e principalmente da área de instrução de tiro. O Alves aqui, de fato, quando eu falo que é uma referência, não é fazendo média. Ele realmente é reconhecido pela tropa como um dos melhores instrutores de tiro aqui do estado de Ceará. E a todos vocês que fazem parte dessa família da TV Metrópole, tanto da região lá de Sobral, quanto daqui da região metropolitana de Fortaleza, muito obrigado. Já chegamos no final do café da manhã, já tomaram o café, comeram a tapioca, e agora só no próximo domingo. A todos vocês, a minha continência e o meu respeito. Até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.